83 anos. Então eu fico avaliando assim quanto tempo eu ainda poderei viver. A Bahia estava precisando, era escola de segundo grau com ensino prático, que foi um negócio que quase estava deixando de existir. Mas naquela época era muito diferente de hoje. A relação aluno-professor era muito diferente. Uma boa iniciativa é essa, ouvir as pessoas que trabalharam aqui pela escola, né? Trabalharam pela universidade. Obrigada a isso. Agora, eu gostaria de colocar um negócio relacionado à educação, porque eu estou tentando relacionar minha vida com os aspectos da educação brasileira e às vezes baiana. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma outra sociedade. Aquela que eu sonhei, que dei muito de mim. Surgiu a ideia da disciplina e do projeto de pesquisa de um capítulo de um livro do professor Charles Leadbeater, em que ele diz: você é o que compartilha, o título do capítulo do livro. Isso virou um projeto de pesquisa meu no CNPq, virou um projeto para o edital universal, virou essa disciplina e virou material para alimentar o nosso projeto financiado pela FAPESB da rede de intercâmbio de produção educativa. Na verdade, o currículo está encaixotando as pessoas e está, para usar uma palavra da informática, formatando muito radicalmente os estudantes para uma preparação que muitas vezes não dá conta, ou talvez na maioria das vezes, não dá conta dos desafios contemporâneos. Só o nome da disciplina já me indicava que seria uma coisa boa para a minha formação quanto estudante de pedagogia. Nós, educadores, temos também que estar a par desses novos gêneros textuais, dessas novas linguagens. E essa disciplina proporcionou isso para a gente, por isso que chamou minha atenção. Se conseguíssemos ganhar a própria comunidade da faculdade, no sentido de os nossos canais internos de televisão estivessem aqui passando um pouco mais esses produtos da própria disciplina, seguramente mais estudantes estariam frequentando essa disciplina. A universidade tinha se constituir ao mesmo tempo num aprofundamento numa determinada área e numa profunda e intensa relação horizontal com as outras áreas. O projeto tem relação com audiovisual e eu posso ter uma experiência junto com os alunos de pedagogia para conhecer mais esse lado, a parte prática de entrevista, câmera, iluminação, estúdio. Então é muito interessante. Construir a fala nessa produção foi interessante. Pediram que a gente mesmo montasse a câmera, olhasse a altura, então para mim foi completamente novo e muito interessante, que eu nunca fiz algo do gênero. O máximo que eu fiz foi pequenos vídeos numa câmera, né, comum. Quando aluno, eu cheguei na disciplina Memória em Vídeo com essa perspectiva de chegar aqui, descobrir novos horizontes e compreender a educação a partir de um outro ponto de vista, me envolver com outras coisas. Eu vejo várias e várias oportunidades. Trabalhar com edição de vídeo, trabalhar com criação de roteiro, ouvir as histórias dos entrevistados. Está sendo um momento de aprendizado não só para mim, mas também para meus colegas que estão em formação. A informação mais importante da tecnologia, então, por exemplo, as entrevistas e tudo o que eu aprendi delas. Seguramente essa poderia ser, e que bom se isso se constituísse, num embrião de um projeto de memória da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura no estado da Bahia. O fato de nós estarmos privilegiando o uso de formatos abertos e com o uso de software livre é muito importante no projeto, por conta de que ele vai garantir a possibilidade de que esse material seja acessível, independente da plataforma que estiver sendo utilizado, ad infinito. Isso me parece que é um princípio filosófico extremamente importante para o projeto. Você tem uma licença como a GPL, que garante que o software é livre, que você pode ver aquele código, adaptar para as suas necessidades
passar adiante o software em si ou as melhorias que você fez, mas isso só tem um real valor social se você devolve diretamente para o projeto ou para algum repositório central onde outras pessoas podem aproveitar aquela melhoria. Será que a gente precisa entender de código para poder mexer em software livre? Não, a gente não precisa. Se a gente acha um defeito, se a gente consegue identificar isso e passar para o desenvolvedor desse software, a gente já está contribuindo. O Projeto RIP nasceu de uma aproximação minha com o professor Guido Lemos, na Universidade Federal da Paraíba. Eles desenvolviam lá um projeto chamado RITO, Rede de Intercâmbio de Televisões Universitários. E nós tínhamos já aqui uma demanda muito grande para essa dimensão produção de vídeo, produção de conhecimento, socialização do conhecimento. E aí, na conversa com ele, foi surgindo a ideia de alguma coisa que pudesse fortalecer as escolas, no sentido de que cada professor, cada estudante, como indivíduo e no coletivo, pudesse colocar a mão na massa e produzir vídeos a partir do currículo real da escola. De tal forma que esses vídeos pudessem serem abrigados em uma plataforma essa toda construída em software livre, que recebesse esses vídeos e possibilitasse que outros professores e outros alunos de outras cidades, de outras escolas, pudessem se apropriar de parte desses vídeos, ou do todo, e a partir daí, se apropriando deles, remixando, construindo novos vídeos. Todo esse movimento ele vai ter diversas vertentes, né? E eu acho que essa vertente da produção de vídeo por alunos de graduação, como é o caso aqui, é importante, mas ele não pode terminar aqui. Ele precisa realmente ser disposto para a comunidade, de maneira geral, conhecer, ter acesso a esse material, dar sentido, atribuir sentido para eles. Eu acho que é por isso que a própria disciplina já pretende guardar a potencialidade nos seus mais diversos níveis, seja com o fundo verde para que as pessoas possam usar da forma que acharem melhor, seja nas diversas linguagens. Então é guardar todas as potencialidades para que esse recurso seja aberto durante o seu processo, né? Seja livre durante o seu processo de criação e seja livre também, seja aberto, esteja disponível no seu processo final, enquanto produto. Meu nome é Antônio Fernando, eu estou no 7º semestre de Pedagogia, fui aluno da professora Iraci Picanso. Fui aluna também da professora Iraci Picanso e tive a oportunidade de experimentar um pouco do grande conhecimento dela. Um aprendizado técnico, que eu acho que é o mais inusitado na disciplina, porque a gente é muita teoria. O projeto, eu acho muito interessante o fato da construção da memória, né? Aqui a gente constrói a memória da educação da Bahia. Eu criei, então, aqui na Bahia, a Faculdade de Educação do Estado da Bahia como centro pedagógico da UNEB. Quando eu comecei a dirigir a Faculdade de Educação, e que nós tínhamos de redigir o estatuto, discutir o estatuto para a redação final, foi a única unidade da UFBA que colocou o vice-diretor dentro do conselho departamental. A única. A profissão de professora, sobretudo professora primária, né, era uma função feminina. E, tipicamente, não era a tia mais adiante, né, mas era a professora, que era uma figura que ocupava, inclusive, um espaço social. Era uma marca, a professora. Aí, no Santa Bernadette, era uma escola normal, quer dizer, escola de formação de professor. Quando eu entrei, eu já sabia que era uma escola de formação, que eu ia ser professora primária. Eu queria ser professora, eu gostava de ensinar. A Faculdade de Ensino tinha uma influência muito grande na vida social da cidade. E era, de longe, a melhor educação, no sentido amplo, que você obtinha na cidade. Então, eu acho que eu fui um pouco atraído por isso também. Depois, meu pai era médico e, como professor, ele tinha assistentes que trabalhavam junto com ele e que eram próximos a nós e que conversavam. Então, esses eram todos médicos, os amigos dele também eram médicos. Enfim, era um ambiente muito da área médica. E isso, sem dúvida, influenciou. E com isso eu fui para a medicina e fiquei. Descobrindo coisas
e aprendendo coisas e compartilhando coisas, porque eu acho que o saber não nos pertence. O que a gente passa a saber, a conhecer, a gente tem que se esvaziar para se encher e tornar-se esvaziar. Porque se a gente ficar cheio, não cabe mais nada. Então a gente tem que passar adiante para se encher e vai. Eu penso assim. E esse ditado, o saber morre com o seu dono, tem que saber. Saber que morre com o dono não é saber. Eu acho que o professor tem que saber um pouco de tudo, né? É o profissional que eu acho que tem que ser mais completo. Nosso objetivo aqui não é fazer com que o estudante de pedagogia se transforme num diretor de cinema, num radialista, num cinegrafista, num videomaker. Não é essa a função. A ideia de trazer todos esses recursos de tecnologia de informação para o cotidiano da formação do pedagogo, futuro professor, mas digo isso valendo para todas as áreas, é que nós precisamos compreender essas linguagens. A compreensão das diversas linguagens é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. Enfim, a escola, na verdade, ela tem que se constituir como um grande espaço de diálogo entre os diversos saberes que compõem esse rico processo humanitário.